programa Qualidade de Inclusão a Pessoas com Deficiência integra o Programa de Qualidade de Vida e Saúde Laboral do TJRS. E sobre o programa, nós vamos conversar agora com a psicóloga Miriam Lopes Vucetic, que é assessora de Gestão Estratégica e Qualidade e coordenadora do Programa de Inclusão a Pessoas com Deficiência do TJRS. Bem-vinda, prazer em recebê-la num mês tão importante para a inclusão que é o mês de setembro. Sim, com certeza. Esse mês é considerado o mês Setembro Azul, porque é um mês das lutas das pessoas com deficiência. E nesse sentido, o Programa de Inclusão a Pessoas com Deficiência, ele iniciou assim bem gradativamente desde 2010 e está tomando um corpo assim cada vez mais intenso, porque de certa forma... em todos os sentidos, assim, atualmente, assim, a gente precisa intensificar a questão, assim, do ambiente. A ambiência, ela tem sido bastante valorizada e, nesse sentido, este ano, a gente deu uma intensificada nessa questão do programa de inclusão, com uma parceria bem forte com a FADERS, porque a FADERS é a Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas públicas a pessoas com deficiências e de altas habilidades, que seria o órgão, a instância executiva desse programa. Mas o tribunal é excelente, assim, tanto para a questão dos recursos humanos internos. Hoje em dia nós temos em torno de 170 servidores identificados com deficiência e temos também em torno de 52, mais ou menos, acima de 50 no serviço de digitalização. Estes são terceirizados. Terceirizados. Eles certo. não são da mão de obra direta, mas de qualquer forma, assim, pelas informações que a gente tem, a qualidade do serviço prestado é maravilhosa. Então, assim, é uma parceria. O tribunal, assim, ele tem trabalhado muito com parcerias para driblar, muitas vezes, a lei de responsabilidade fiscal, as dificuldades que a gente tem em termos financeiros e de recursos humanos. E dentro dessas parcerias, às vezes, a gente tem conseguido, assim, resultados maravilhosos. Além do que o prédio do nosso tribunal, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, está completamente adequado também para atender, né, um público que tenha qualquer tipo de deficiência. Nós temos rampas, há pessoas qualificadas para esse atendimento também. Sim, e inclusive, assim, esse nosso programa, ele visou não só a questão dos recursos humanos internos, que são esse número que eu já te passei, como também as milhares de pessoas que vêm ao judiciário diariamente. Atualmente, a gente tem mais de 4,3 milhões de processos. Isso significa que mais de 4,3 milhões de pessoas que vêm ao judiciário pedindo alguma coisa. E pelas estatísticas nacionais, as pessoas com deficiência já ocupam, são mais de 10% da população, porque por vezes a gente pode estar super bem, acontece um acidente Exatamente. E temporariamente nos tornamos pessoas com deficiência. Então, assim, dentro desse programa também houve toda uma preocupação para lidar com esses recursos humanos internos, não só na questão física, né, das instalações físicas, os prédios novos, assim, totalmente adaptados, como também a gente tem esse... Pois é, eu até queria que tu falasse um pouquinho, não é? Seria quase que uma cartilha, não Sim. é? Sobre atitudes que fazem a diferença com pessoas com deficiência. Eu vou mostrar aqui, vou pedir para tu que dê uma comentada, né? O que contém aqui, Isso. de que forma a gente pode se aproximar mais, entender as pessoas com deficiências, ajudá-las e também ser ajudada por elas, não é? Porque é uma troca nesse relacionamento. Com relação a esse material, nós atualmente, como tu mesma disseste, né, ele faz parte do Programa de Saúde e Qualidade de Vida Laboral do Judiciário. Esse programa está dentro do Grupo de Trabalho de Saúde Laboral, presidido pela desembargadora Denise César, que já existe, já está no 3º ano de existência. E nesse sentido, nós temos inclusive na nossa intranet um site da saúde e qualidade de vida, e nele temos, assim, em formato digitalizado esse manual, onde tem várias orientações com relação a cadeirantes, pessoas link explicativo. Totalmente explicativo. Maravilhoso. Ali também a gente procura atualizar, na medida do possível, né, toda a programação, assim, da FADERS, temos telefonemas para contato, porque realmente a instituição executiva dessa questão no Estado é a Fundação e não o Tribunal de Justiça, mas de qualquer forma o Tribunal de Justiça, ele
ele tem um gerenciamento, né, um contato muito grande, assim, com uma população enorme que vem ao judiciário, e fora os seus recursos humanos internos. Então, a gente trabalha muito essa questão, assim, dessa cultura, e também para os que fazem parte conseguirem se sentir cada vez melhor, assim, para poder fazer uma entrega. Tu falaste no interior do estado, a gente estava focado aqui um pouco no nosso prédio do Tribunal de Justiça, que é aqui em Porto Alegre. Qual a situação do interior no que se refere a essas vagas, sejam terceirizados, sejam concursados, pessoas com algum tipo de deficiência? Oficialmente registrados, óbvio, né? Registrados, nós temos essas vagas do Serviço de Digitalização do 4º Distrito, e as 170 vagas que eu me referi de servidores estatutários concursados, elas são espalhadas por todo o Rio Grande do Sul. Em princípio, a maioria dos prédios, eles já são novos, relativamente novos, e todos, mesmo quando não há aquela condição que a pessoa com deficiência precisa, a nossa administração, ela providencia, sabe? Eu mesma, assim, eu tenho o privilégio, assim, de ter um trabalho que visita todas essas unidades, são mais de 160 comarcas, e qualquer pessoa, assim, tanto suponhamos que seja uma deficiência sensorial, porque embora as que mais tenham sejam as físicas, eventualmente nós temos alguns deficientes sensoriais, mas pelo que eu percebo, na medida, assim... São deficiências ou da fala, ou da visão, não é? Exato. Mas o tribunal, ele providencia todas as condições, softwares na área, assim, da questão da visão, instalações físicas, cadeiras, isso aí a gente providencia. Porque, inclusive, existe um outro eixo que cuida dessa matéria, que é a Comissão Especial de Avaliação, coordenada pelo diretor administrativo, e esta comissão, ela cuida do concurso público em si, que é bem assim o estágio probatório, então tem todo um olhar assim super cuidadoso com a pessoa com deficiência. Há multiplicadores nesse projeto dentro do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul? Conforme eu te disse, esse ano ganhou mais intensidade, porque cada vez, como está muito grande a nossa instituição, entre servidores, magistrados e estagiários, nós temos mais de 12 mil pessoas, fora a mão de obra terceirizada. Então, assim, está cada vez mais difícil a gente ter a personificação de especialidades numa pessoa só. Claro. Que fica difícil, fica muito difícil e termina sendo ineficaz. Então, a gente capacitou no início do ano mais de 20 multiplicadores, tanto de setores estratégicos de recursos humanos do Tribunal de Justiça, que o tribunal ainda ele tem uma grande coordenação assim do Rio Grande do Sul inteiro, e mais alguns multiplicadores de comarcas de grande porte, de modo que eles também possam fazer esses links, porque existe uma questão da percepção seletiva. Por mais que às vezes a gente esteja na intranet, às vezes a gente não enxerga, entende? As coisas estão ali, mas como? Ninguém me disse, mas como? Entende? Então a gente precisa utilizar... O contato direto, ele muitas vezes ele se torna eficiente e rápido, não é? Sim. Então a gente utiliza muito, tanto na saúde e qualidade de vida laboral, no judiciário, em todos os outros projetos que a gente tem, múltiplos canais para efetivamente a gente fazer sentido para alguém, entende? De alguma forma eles internalizarem essas questões. Agora, é incrível mesmo, o resultado, até nós estamos mostrando no programa de hoje, no programa Justiça Gaúcha, né, uma grande reportagem feita justamente com estes terceirizados e eles têm demonstrado uma alta produtividade, uma eficiência, elevado um grau de eficiência também no trabalho que eles realizam. Isso estimula para que outras pessoas também possam fazer parte de todo esse processo. E o judiciário, como é um exemplo, sempre teve muita respeitabilidade, a gente sempre teve pessoas profissionais, né? Ainda semana passada tu teve o privilégio de conhecer várias pessoas assim dos judiciários, magistrados. Então, de certa forma, a gente dá o exemplo, sabe? Assim, o fato de a gente abraçar essa causa, eu tenho certeza que vai ter um impacto positivo para a sociedade e para as outras instituições públicas. E a possibilidade de ampliação de vagas, de novos projetos nessa área? Assim, na realidade, eu acho que se trabalha muito com indicadores, né? Na medida que a gente tem indicadores, em breve a gente vai fazer realmente, assim, ter um olhar mais especial para esses indicadores excelentes desse grupo da digitalização. E nesse sentido, a partir desses indicadores, é óbvio que nos dá
motivação para Claro. ampliar esses espaços, entende? Assim, porque o resultado é maravilhoso. E com relação à FADERS, a gente falou um pouquinho ali no início, mas não chegamos a aprofundar essa parceria. Como é que acontece? É a FADERS entra em contato com vocês? Como é que é feito essa aproximação? A assessoria, ela é o ente dentro do Tribunal de Justiça intermediador das questões das pessoas com deficiência. Então, por meio da assessoria, a gente promove cursos, assim, esse dos multiplicadores, a gente também viabiliza, está dentro da nossa previsão a questão de curso de Libras. Qualquer pessoa que tenha necessidade, tenha alguma situação desafiadora em relação a um servidor em estágio probatório ou alguma outra questão relativa à deficiência, a gente intermedia essa relação e prontamente somos atendidos, assim, existe um termo de cooperação, assim, nesse sentido, entre Tribunal de Justiça e a FADERS. Tá certo. Olha, nós temos mais um tempinho, se tu quiseres fazer mais alguma colocação final, mais alguma explicação que, por acaso, nós não tenhamos levado ao nosso público durante a nossa entrevista, por gentileza, pode ficar à vontade. Bom, eu queria convidar vocês, então, para conhecer também, não só o site da saúde, né? Ali tem várias informações a respeito do programa de inclusão às pessoas com deficiência. A nossa assessoria também está super aberta, né, para qualquer questão, porque ainda são tabus, ainda é um processo, assim, de cultura, né, de internalização dessa nova cultura. Mas quando a gente consegue romper esses tabus, é maravilhoso o que a gente deixou de aproveitar e o que a gente aprende com essas pessoas, entende? Assim, é um crescimento muito grande para nós, assim, para a instituição, então é maravilhoso. Então, assim, deixar assim, nosso contato aberto, né? Assessoria de Gestão Estratégica e Qualidade, e também esse nosso link na intranet. Tá certo. Olha, foi um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Hoje nós conversamos com a psicóloga Miriam Lopes Vucetic, que é assessora de Gestão Estratégica e Qualidade, também coordenadora do Programa de Inclusão a Pessoas com Deficiência do TJRS.